como propus, é aquela uma economia de excedentes, não monetários, que garante a redução de custos de produção propriamente mercantil, que era a forma e tem sido a forma do trabalho agrícola, reduzir os custos de reprodução da força de trabalho industrial, viabilizando salários reduzidos e criando um lucro extraordinário nos setores de mais alta composição orgânica de capital. Tanto reduz ela os custos da sua própria força de trabalho, quanto põe entre parênteses a renda fundiária, que a faz do conjunto da economia uma variante da acumulação primitiva do capital e um fator de reprodução ampliada do capital. Escrevi os primeiros textos em 1968 e Florestan Fernandes os fez publicar em 1969 na revista América Latina do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais e na revista do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Eu os republicaria em 1975 como capítulos de meu livro Capitalismo e Tradicionalismo, título que dá claramente ideia de qual era o terreno teórico em que me movia. Embora a pesquisa já estivesse pronta, o professor Florestan Fernandes conversou comigo sobre a possibilidade de adiantar o meu mestrado, ainda que eu estivesse dentro dos prazos. A tentativa de prisão de Fernando Henrique pelo DOPS no próprio recinto da escola, em 1964, e seu exílio no Chile, a prisão de Florestan Fernandes pelo Exército em 1965, ocasião que 4 professores da USP tiveram que provar que não eram comunistas cantando o hino nacional, e minha prisão pelo DOPS em 1966 o deixaram preocupado com a possibilidade de que o grupo, por falta de enraizamento institucional e de estabilidade, pudesse ser desfeito por simples demissão sumária de vários de nós. Expliquei-lhe que, por sugestão e indicação de Fernando Henrique, eu tinha participado da pesquisa sobre a formação e desenvolvimento dos grupos econômicos do Brasil, coordenada por Maurício Vinhas de Queiroz, na então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e havia preparado uma dúzia de monografias sobre grupos econômicos paulistas. Disse-lhe que, no meu modo de ver, a pesquisa sobre a formação do Grupo Matarazzo, um grupo emblemático da história industrial paulista, suportava uma interpretação sociológica. Leu a monografia e sugeriu que eu a transformasse rapidamente em dissertação, e foi o que eu fiz. O caso Matarazzo permitiu uma leitura da história da nossa industrialização oposta à de autores como Celso Furtado, cujo livro Formação Econômica do Brasil era então leitura obrigatória de todos que se interessassem pelo tema. O livro fez muito sucesso ao explicar a industrialização brasileira como resultado de um acidente histórico que teria promovido a interiorização dos mecanismos e fatores do desenvolvimento econômico. Com a crise de 1929, a diminuição das exportações, particularmente a de café, a adoção da política de compra e queima dos cafés estocados, o país se viu sem lastro para importar industrializados, mas ao mesmo tempo essa política manteve o fluxo de renda e emprego, como diria Keynes, e estimulou a industrialização interna. A hipótese de Furtado vinculava-se à ideologia nacional desenvolvimentista relativa ao Estado como demiurgo e questionava o livre mercado como fator de desenvolvimento. No entanto, minha leitura da obra de Furtado mostrava que em seu livro faltava um capítulo fundamentado sobre a industrialização, que ele suprira com a famosa hipótese da política de socialização das perdas na compra dos cafés estocados e os mecanismos pré-keynesianos da política econômica adotada pelo novo Estado brasileiro oriundo da Revolução de Outubro de 1930. Uma política inconsciente e autodefensiva mantivera o fluxo de renda e a demanda, constituindo-se assim um fator da industrialização. Minha pesquisa, no entanto, me levara ao relatório do ministro da Fazenda do governo provisório, José Maria Whittaker, exportador de café e banqueiro, que explicitamente justifica a política de queima dos estoques de café como política de manutenção dos níveis de renda e emprego. Além disso, minha pesquisa mostrara, como também é de Antônio Carlos de Godoy, meu parceiro no projeto da Universidade do Brasil, que estudou outra dúzia de grupos econômicos, que os grandes grupos se estabeleceram no Brasil
no ciclo da abolição, da imigração e do encilhamento, e a maioria deles já se consolidara antes da Primeira Guerra Mundial. A abolição, sim, destravara o caminho do mercado e da industrialização, sobretudo a imigração subvencionada, que socializara os custos da abolição da escravatura. Não poucas indústrias de bens de consumo haviam criado suas próprias oficinas mecânicas, nas quais reparavam máquinas importadas e até mesmo faziam máquinas ou peças substitutivas de reposição. Sem contar que desde o fim do século XIX, a Escola Politécnica de São Paulo e o Liceu de Artes e Ofícios formavam engenheiros e técnicos que se notabilizariam na Revolução Industrial ocorrida em São Paulo após a abolição. Algumas daquelas oficinas acabariam se autonomizando, se transformando em indústrias de bens de capital. Quando veio a Primeira Guerra, as indústrias brasileiras puderam continuar funcionando normalmente e suprir o mercado de industrializados com sua própria produção, pois operavam com capacidade ociosa, como mostra o documento da época. Sem contar que em 1929, quando da crise, vários desses conglomerados econômicos tinham investimentos não só na indústria, mas também no comércio, nos bancos e nos transportes. Meus reparos chegaram ao conhecimento de Celso Furtado, tempos depois. Justificou-se ele com evidentes sinais de irritação com um longo artigo no jornal Estado de São Paulo, sem fazer qualquer referência ao meu livro publicado em 1967. Ele, aliás, havia se omitido em relação à importância que a obra de Celso e Caio Prado Júnior tivera na elaboração do seu livro. Com as aposentadorias compulsórias em 1969, a cadeira de Sociologia 1 perdeu vários de seus nomes de referência. Logo após o anúncio da aposentadoria de Florestan pela Voz do Brasil, seus assistentes se reuniram em sua casa. A primeira recomendação dele foi a de que não se cometesse o erro cometido na Universidade de Brasília, em que os não caçados se demitiram em solidariedade aos caçados, abrindo caminho para a mutilação política do projeto de universidade de Darcy Ribeiro e facilitando o trabalho da ditadura. Deveríamos ficar e dar continuidade ao projeto acadêmico da cadeira de Sociologia 1. Dias depois, mais professores foram caçados nos vários cursos. O Conselho de Segurança Nacional, em que tinham assento pelo menos 2 professores da USP, um deles o próprio ministro da Justiça, que fora reitor desta universidade, decidiu dar um golpe de morte na Universidade de São Paulo, em particular na sua Faculdade de Filosofia, privilegiado reduto da influência da nação francesa e do pensamento crítico gestado pelo enraizamento das várias ciências humanas e sociais, particularmente a sociologia, a ciência política, a filosofia e a história. No início de 1970, fui para o campo fazer minha pesquisa de doutorado no Alto e no Médio Paraíba, região propícia ao estudo comparativo entre uma área de agricultura e pecuária muito modernas, a do Vale, e outra reconhecida desde o famoso estudo de comunidade de Emílio Willems, a da montanha, como reduto da cultura e da sociabilidade caipiras e tradicionalistas. Fui o primeiro a adotar, e digo isso não para me exibir, mas para recomendar cautela e para ninguém repetir o mesmo erro. Fui o primeiro a adotar o levantamento aerofotogramétrico já existente como base de referência para calcular e extrair uma amostra em que eu tivesse acesso aos diferentes grupos sociais com base no critério objetivo e não com base na intuição e na informação impressionista que haviam limitado os estudos até então feitos por antropólogos, sociólogos e geógrafos sobre a sociedade e a cultura caipiras. Esse recurso apresentava séria dificuldade. No percurso de uma trajetória linear, o avião que fotografa sobrepõe 40% de uma fotografia a outra para compensar a deformação da curvatura da Terra na hora de fazer os mapas. Não era possível sortear as fotos da amostra porque haveria viés, algumas áreas do chão com maior probabilidade de integrar a amostra do que outras. Encontrei uma solução por meio da identificação do retângulo no solo, no tempo que ainda não havia o GPS, o que foi feito por estudantes de geologia aqui da USP, localizando os bairros rurais que tinham sua maior área em determinada foto e, portanto, só nela.
Desse modo, a unidade de referência da pesquisa, o bairro, passava a ter uma única probabilidade de entrar na amostra. Bairros eram identificados, listagens de moradores eram feitas, então tinha início o trabalho de campo. Naquela época já estava em andamento uma clara desqualificação dos estudos rurais entre estudantes de ciências sociais e mesmo professores que achavam que do real só era digna do interesse dos sociólogos de formação a classe operária, a classe social do futuro, a única capaz de criar para a classe média impotente a sociedade nova que essa mesma classe não tinha condições históricas de criar. Mesmo remunerando os pesquisadores com o financiamento da FAPESP, comigo, em companhia deles no campo, não consegui na Faculdade de Filosofia um único estudante que se interessasse pela possibilidade dessa experiência única. Consegui formar uma dedicada e competente equipe de entrevistadores com estudantes de Ciências Sociais da Fundação de Santo André. O professor Luiz Pereira, que compartia com a professora Maria Alice Nicarini Forac a liderança progressada do grupo de Sociologia 1 e com ele dividir a responsabilidade pela orientação dos pós-graduandos que haviam ficado sem orientador, pediu-me que examinasse a possibilidade de acelerar meu doutorado. Era impossível fazê-lo com os dados da pesquisa do Vale do Paraíba, que pediam demorada análise. Sugeri-lhe então a alternativa de utilizar os dados de outra pesquisa que eu fizera sobre a imigração italiana e o núcleo colonial de São Caetano, que eu poderia transformar em tese rapidamente. E foi o que fiz. Eu havia feito descobertas interessantes sobre os estudos de comunidade, que em vez de impugná-los, tornavam-os viáveis, se os grupos de tipo comunitário pudessem ser estudados a partir da utopia comunitária que sobrevivia nos interstícios de sua organização e nos seus valores de referência. Nesse caso, era possível reconhecer as tensões societárias que também estavam presentes na vida desses grupos, como tensões informadas pela busca impossível contida na utopia conservadora e, por isso, questionadora das coisificações próprias da sociedade moderna. Tanto no mestrado quanto no doutorado, a conclusão dos trabalhos foi possível porque desde a adolescência e desde a escola secundária eu me tornara um competente autodidata. No mestrado, conversei com meu orientador uma única vez, quando ele considerou boas minhas ponderações sobre as descobertas contidas na pesquisa sobre o grupo Matarazzo. O mesmo se deu no doutorado. Expus a Luiz Pereira o meu plano, o travejamento teórico do trabalho, que permitia pensar a imigração como um processo de criação social e não propriamente de assimilação, e a partir daí trabalhei sozinho. Não lamento esse fato que seria negativo na história de qualquer instituição universitária. Naquela quadra histórica não havia outra alternativa. Havia apenas a responsabilidade de cada um de nós na preservação da preciosa tradição intelectual de que Florestan era o nome e o símbolo. Tive que deixar temporariamente de lado pesquisas de grande alcance para tratar de temas menores de urgência. Mas dei a eles tratamento teoricamente inovador em face de orientações interpretativas consolidadas. Aquele era um tempo de atrevimentos arriscados, mas necessários. Há sempre uma descoberta a fazer e uma contribuição teórica possível quando se consegue problematizar apropriadamente, mesmo um tema que não está nos grandes destaques da sociologia do momento, ou que parece ter se tornado antiquado em face das preferências da hora. Tenho tido grande prazer no trabalho que faço e penso que temas menores acabam nos colocando em face de desafios maiores e mais compensadores. Acabei provavelmente por isso me tornando um pesquisador que vê e interpreta a sociedade a partir de suas referências minúsculas e aparentemente irrelevantes. Vários desses temas demarcados no início da minha carreira eram também conexos de outros relativos às grandes interpretações sobre o Brasil e as suas implicações teóricas. A questão da imigração na formação da força de trabalho agrícola, dos impasses teóricos com esse tema relacionados quanto ao padrão do processo histórico por meio dela se propunha singularmente entre nós, retornou em um cativeiro da terra. Esse livro nasceu de um desafio teórico proposto na realização de um seminário sobre modos de produção promovido pela Universidade Nacional Autônoma do México, em Cuernavaca.
Ali se reuniram quase todos os autores mais conhecidos no debate latino-americano sobre modos de produção e sobre a transição para o capitalismo, debate que se esgotaram nas suas insuficiências, tanto empíricas quanto teóricas, porque em boa parte desfigurado por um marxismo limitante de inspiração autosseriana. Estava a seu lado o famoso historiador marxista francês Pierre Vilar, que, completamente surpreso e eu diria até atônito, quis saber se o livro já havia sido publicado, pois aquela interpretação mudava completamente o quadro teórico que justamente motivava o debate cujos principais representantes ali estavam. Minha contribuição ali apresentada desdobrava justamente aquela mesma linha de pesquisa e interpretação. Minha pesquisa sobre o regime de colonato nas fazendas de café mostrara que o trabalho livre, em substituição ao trabalho escravo, não podia ser definido como trabalho assalariado, nem se tratava de um regime pré-capitalista de trabalho que, por seu caráter pretérito, seria inevitavelmente substituído por relações formais e modernas de assalariamento. O regime de colonato, baseado no trabalho do imigrante, combinava inventivamente salário, renda da terra e trabalho e servidão do trabalho gratuito, num processo de criação de riqueza presidido pelo capital e coroado com uma ideologia de ascensão social pelo trabalho que culminaria na transformação do colono em pequeno proprietário. Uma inventiva inovação social que, aliás, teve em Antônio Prado, seu grande engenheiro, pela qual os grandes fazendeiros de café criaram um poderoso sistema de produção não capitalista de capital, articulado com sua reprodução capitalista. Os supostos antagonismos dessas realidades polares não se negavam, como supõem os muitos autores de ensaios teóricos que trataram da transição para o capitalismo. Ao contrário, a pesquisa empírica oferecia evidências quanto ao fato de que não estávamos em face de estruturas antagônicas, mas em face de momentos do mesmo processo de acumulação e reprodução de capital. Em boa parte foi essa a opção consciente de uma elite que floresceu já no regime de escravidão e que teve clareza quanto a criar um sistema de acumulação de riqueza que assegurasse a industrialização, o desenvolvimento econômico, a revolução urbana e a revolução cultural. Essa universidade é, sem dúvida, um dos significativos frutos dessa opção e dessa lucidez. Em decorrência dessas constatações, agreguei que a escravidão ficaria melhor interpretada não como modo de produção, se compreendêssemos o escravo como renda capitalizada, cujo fim se propôs historicamente pela mesma razão que a renda territorial capitalizada está em contradição com o capital e pressiona no sentido de reformas e mudanças. Meu trabalho foi apresentado em Cuernavaca em abril de 1978, várias semanas antes da publicação do escravismo colonial de Jacob Orelha, que adota outra perspectiva em relação ao tema. Nessa altura já estava claro para mim os pressupostos do projeto Economia e Sociedade no Brasil e a orientação e as descobertas dos diferentes assistentes de Florestan Fernandes quanto a conhecer criticamente as singularidades da sociedade brasileira constituíam uma fecunda referência para a continuidade da pesquisa sociológica, criativa e reveladora. Em 1970, preparei para uma das sessões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência um pequeno texto de síntese crítica das ideias correntes entre geógrafos e antropólogos sobre a chamada Frente Pioneira. Estávamos no limiar da avalanche de decisões políticas do regime militar sobre a ocupação da Amazônia, a última grande fronteira do mundo. Usei esse texto como base de um projeto que comecei a executar em 1975, numa pesquisa artesanal e solitária que se estendeu da pré-Amazônia maranhense ao Pará, a Goiás, ao Mato Grosso, a Rondônia e ao Acre. Foram cerca de 20 anos de trabalho, cerca de 10.000 páginas do caderno de campo, centenas de horas de gravações e milhares de documentos recolhidos, algumas ameaças de morte, vários conhecidos assassinados, até mesmo pessoas que me abrigaram em suas casas.
milhares de quilômetros percorridos, de avião, de ônibus, de barco, de carona, de bicicleta e a pé. Armava minha rede onde desse. Dormia embaixo de altar, essa hora que vocês veem por causa disso. Em alpendre, em tijupá de roça, em sindicato e até em pensão e hotel. Viajei pelos grandes rios brasileiros, não só da Amazônia, o Amazonas, o Tocantins, o Araguaia, o São Francisco. Em nenhum momento deixei de dar minhas aulas aqui na faculdade, tentando concentrá-las no semestre para fazer pesquisa em outro. Fiz o tumultuado concurso de regularização de minha situação funcional aqui na escola, uma verdadeira feira de vaidades, em meio às complicadas demandas dessa pesquisa. Fiz a última prova do concurso num dia, viajei naquela mesma tarde e 2 dias depois eu já estava em Conceição do Araguaia, dando seguimento à pesquisa. De quebra, recebi uma intimação para depor numa comissão de inquérito na Câmara dos Deputados, em que fui assintosamente interrogado sobre as fontes financeiras que asseguravam o meu trabalho. Ao chegar a Belém do Pará, pelo Rio, denunciaram a jornais a ocorrência de trabalho escravo. Provavelmente queriam saber se por trás da minha pesquisa estava o ouro de Moscou. Não me restou outra alternativa, como pode ser lido no Diário do Congresso Nacional, em que meu depoimento foi publicado, se não dizer a verdade. Minha pesquisa foi praticamente toda financiada pela Fundação Martins de Amparo à Pesquisa. Não raro troquei palestras em universidades por pagamento de transporte e alojamento. Não faltaram situações cômicas e perigosas, quando numa armação dos moradores de um povoado na fronteira do Maranhão e do Pará, fui entrevistar na mata um cidadão completamente diferente de todos os outros habitantes da região, pela fala e pelo modo de se vestir. Gravei a entrevista, só nós dois ali, no seu rancho, no meio da mata. Para meu espanto, ele começou a sussurrar para o gravador, o que foi ficando claro ser o seu relatório de espionagem para o Serviço Nacional de Informações, em Brasília. É espantoso que com espiões assim, essa ditadura tenha durado tanto. Sem ter esse propósito, eu havia entrado na ampla área do rescaldo da chamada guerrilha do Araguaia. Fui salvo pelo temporal que se armou. Recolhi minhas coisas, dei-me por satisfeito e disparei pela trilha da mata embaixo de chuva em direção ao povoado. Eu nem havia levantado de minha rede na manhã seguinte no rancho em que eu ficava, quando fui procurado por ele, que me levou para longe de ouvidos indiscretos para confessar que havia cometido um engano. E eu diria que senhor engano. No fundo, queria de volta a gravação, que não devolvi. Ele foi induzido a me confundir com outra pessoa, pelos moradores do lugar, que estavam muito desconfiados em relação a ele. Meia hora depois, os próprios moradores me tiraram do povoado, numa C10, por uma vicinal precariamente aberta na mata, e me levaram para a estrada, a 10 quilômetros de distância, onde só após um dia inteiro de espera consegui transporte para Imperatriz. Resultados dessa pesquisa estão no meu livro Fronteira, a degradação do outro nos confins do mar. Retrabalhei a concepção de fronteira sociologicamente como fronteira da condição humana, onde a vida social tem esse limite como referência de valores, de relacionamentos e de conflitos. Na mesma época, os antropólogos, vários deles aqui desta faculdade, foram autores de verdadeira e notável epopeia nos numerosos e excelentes estudos localizados sobre grupos tribais em fase de desaparecimento, verdadeiras maravilhas antropológicas e literárias, um autêntico testemunho sobre a condição humana em perigo. A antropologia brasileira ampliou consideravelmente nessa fase o mapa da condição humana nesta parte do mundo, a riqueza das diferenças, das línguas, das culturas, dos modos de vida. No entanto, a sociologia não seguiu o mesmo caminho, não aproveitou o momento de devastadora expansão
da última grande fronteira do mundo para escapar da prisão ideológica que Paris tem representado para muitos, para descobrir as singularidades dessa sociedade onde ela se propõe. Creio que fui o único sociólogo brasileiro a se devotar à pesquisa sobre uma realidade fugidia e em perecimento, que é a da fronteira, que tinha que ser estudada com urgência em face da devastação, sobretudo a devastação humana. E por me opor a ela, assim como fizeram os antropólogos em defesa dos índios, retribuí aos que me ensinaram o que eram e o que sabiam, com o que sou e sei. Alguém deu o nome de Universidade Popular e Itinerante aos muitos pequenos grupos, aos muitos pequenos cursos que dei a trabalhadores rurais, índios, sindicalistas, agentes de pastoral. A Unipop.